Hoje, sexta-feira, que tal umas dicas gerais sobre harmonização para aproveitar aquela noitezinha num climazinho mais frio. Fim de janeiro agora em Fortaleza está chovendo bastante, então com frequência a gente está tendo um climazinho bem favorável para você abrir a sua garrafa de vinho e degustar. Vamos classificar entre os vinhos mais versáteis e mais fáceis de harmonizar até os menos versáteis, tá bom? Então, assim, quanto maior o residual de açúcar, mais versátil é esse vinho. Vamos pegar aqui aquela gradação que a gente já conhece de outros vídeos do canal Primeiras Taças. Se o vinho é suave, ele é bem versátil. Se o vinho ele é meio seco, ele é menos versátil que o suave. E se o vinho é fino, ele é ainda menos versátil do que os outros dois, tá bom? Essa gradação, à medida que o percentual, que o residual de açúcar vai aumentando, vai tendendo a deixar o vinho menos versátil, tá bom? Outra característica genérica, se o vinho tem gás, e quanto mais gás o vinho possui, mais versátil ele é. Vamos traduzir isso aí em tipos de vinho. Ou seja, os vinhos com gás, os vinhos gaseificados, são de dois tipos, o frisante e o espumante. O frisante ele tem menos gás do que o espumante. Sendo assim, se a gente combinar o que eu disse, os vinhos espumantes, né, o que tem mais gás embutido na bebida, ele é mais versátil do que o frisante, que tem um pouco menos de gás. Se você combinar com a primeira opção, que é com a questão do residual de açúcar, se você tem um espumante moscatel que tem um elevado residual de açúcar, você vai ter um produto extremamente versátil. Você vai conseguir harmonizar com muita coisa. E à medida que vai perdendo o açúcar, vai perdendo o residual de açúcar, diminuindo o gás ou zerando completamente o gás, você vai perdendo em versatilidade. Essa é uma regra geral, então acho que você pode seguir na hora que você for escolher com o que harmonizar. Outra regra geral que vale a pena a gente lembrar é que os vinhos tintos vão muito bem com carnes, os vinhos brancos vão muito bem com peixe. Isso é uma verdade. Há exceções? Sim, há exceções. Mas nós não vamos entrar nesse mérito nesse vídeo. Aliás, a gente já falou de harmonização e eu vou deixar o link do vídeo sobre harmonização na descrição desse vídeo que você está assistindo. Assiste lá e você complementa seu conhecimento. Por fim, mais uma orientação que vai lhe ajudar na degustação da sua noite, né, que você for preparar. Nós falamos que o vinho, à medida que perde açúcar, perde residual de açúcar, ele perde também versatilidade, tá certo? Mas existe uma regra que vai lhe ajudar a orientar isso aí para você decifrar, decidir o que vai servir. Se o vinho, quanto mais corpo tem o vinho, quanto mais encorpado é o vinho, principalmente, vamos considerar os vinhos que passaram por barris, né? um vinho bem barricado, bem amadeirado, ele vai ter muito pouca versatilidade. Mas eu vou te dar uma regra que vai te ajudar. Quanto mais marcante for o sabor do vinho, seja branco, seja tinto, quanto mais marcante, ou seja, quanto mais persistente em boca, quanto mais encorpado, quanto mais amadeirado, mais marcante deve ser o seu acompanhamento. Você pode estar falando em condimentado, você pode estar falando em picante e vai lhe ajudar a harmonizar com o vinho mais encorpado. Se você quiser uma coisa doce, você vai procurar um chocolate amargo, tá certo? Um chocolate com sabor, com essência de café, com aqueles cristalzinhos de café. Ele também vai lhe ajudar a harmonizar com o vinho encorpado. E vamos pegar o caminho contrário para o vinho jovem. Então, é um vinho que não tem um sabor marcante, é um vinho que tem o sabor muito mais parecido com o sabor da uva. Então, ele também vai ganhar um pouco de versatilidade em relação ao encorpado e você vai poder harmonizar com mais coisas. Então, os seus pratos, eles tendem a ser menos condimentados, tá certo? Para acompanhar com o vinho jovem. Os pratos menos apimentados, menos picantes, tá certo? Essa também é uma regra geral, tá bom? Na verdade, a cada prato você consegue harmonizar com um tipo de vinho específico, inclusive com as uvas. Porque mesmo sendo um vinho jovem, se for uma uva Cabernet, você já vai perceber algum corpo naquele vinho. E isso vai te dar uma liberdade de você colocar um condimento no seu prato para não ficar um pratinho muito simples, tá certo? Então, eu espero ter lhe ajudado. Essas são as nossas dicas de hoje e eu aguardo você para o próximo vídeo.